O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Era o dia de preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com a lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E a outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes nesta querida matriz dedicada ao coração de Jesus. Queridos concelebrantes, na pessoa do pároco, Padre Francisco, saúdo os que vieram concelebrar esta Eucaristia. Saúdo as autoridades presentes e representadas. Saúdo todas as lideranças da paróquia do Sagrado Coração de Jesus, das paróquias do Vicariato e da nossa querida Arquidiocese de Aracaju. Saúdo os que nos acompanham através das redes sociais e das ondas da Rádio Cultura. Saúdo a comissão de festa, os diversos movimentos, grupos pastorais. Saúdo
os que estão servindo nesta querida liturgia. Irmãos e irmãs, alegria estarmos aqui reunidos pela primeira vez, adentrando nesta igreja histórica, cuja memória dos acontecimentos importantes, cuja devoção aqui nascida e continuada, tenho a alegria de mergulhar e poder participar neste momento, e não somente neste primeiro momento, mas, irmãos e irmãs, na condição de arcebispo de Aracaju, de também me fazer um devoto do Sagrado Coração de Jesus, nos símbolos primitivos aqui conservados. Queridos irmãos e irmãs, que nos diz a palavra de Deus hoje, nesta querida solenidade que a igreja nos propõe, precisamente na sexta-feira, depois da solenidade do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi assim, irmãos e irmãs, que a festa, na sua origem, programou, e foi assim que ela foi, portanto, instituída pela Igreja Católica para que se difundisse por todo o mundo. E nós temos a alegria de poder participar e sermos atores e protagonistas desta querida festa do Sagrado Coração de Jesus. É claro, irmãos e irmãs, que esses elementos históricos que o Padre Francisco nos recordou, eles nascem da profundidade da nossa compreensão de Deus e, de modo muito especial, a sua manifestação em nosso Senhor Jesus Cristo. É das fontes bíblicas, portanto, que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus bebe. E é a respeito destas fontes que hoje a liturgia nos apresentou, portanto, algumas páginas que temos, portanto, a graça de poder escutá-las. E agora eu, pedindo os dons do Espírito Santo, posso fazer algumas meditações para que nós possamos mergulhar, se o Espírito assim nos concede, no mistério desta belíssima festa. Nós escutamos, irmãos e irmãs, como primeira leitura, um trecho do livro do profeta Oséias, que é um dos profetas que se deteve a respeito do imenso amor de Deus para com o povo de Israel, de modo muito particular, na trajetória do Egito para a Terra Prometida. Oséias, pela sua situação pessoal, faz uma leitura, portanto, das manifestações do amor de Deus, e a página de hoje, capítulo 11,
de fato nos apresenta e nós escutamos. Quando Israel era uma criança, eu o amava. E desde o Egito chamei meu filho. Ensinei Efraim a dar os primeiros passos, tomei-o em meus braços. Mas eles não reconheceram que eu cuidava deles. Eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor. Era para eles como quem leva uma criança ao colo e rebaixava-me a dar-lhes de comer. A descrição que nós estamos ouvindo, irmãos e irmãs, é de um pai amorosíssimo e que cuida, portanto, do seu filho nas situações mais ternas. Ele ensina a caminhar, ele toma o seu filho nos braços, ele o acaricia, ele o afaga na proximidade do rosto, ele se inclina para dar alimento, oferecer a sua substância, a substância necessária para que seu filho tenha vida. São Jerônimo, comentando esse texto, diz que em todas as etapas da história do povo de Israel, nós podíamos dizer que Deus age assim. Eu o amava. É essa, irmãos e irmãs, a grandeza do coração de Deus, que se manifesta precisamente numa manifestação de grande misericórdia, de grande amor. Acompanha, portanto, a história do povo, o amor infinito de Deus, amor que não deixa o seu povo em instante nenhum abandonado, mas que se inclina, se debruça para manifestar, portanto, a grandeza dos seus sentimentos. Mesmo quando o povo de Israel, e aconteceu muitas vezes, não respondia a esse amor, Deus nunca, como diz o texto, deu largas à sua ira, mas continuou, de fato, a oferecer a grandeza de seu coração. Se esses gestos parecem gestos humanos, que nós acabamos de descrever, o fundamento deles está na divindade de Deus. Eu sou santo. Eu estou acima das realidades humanas. É verdade que me comporto como um pai amoroso, mas de fato sou Deus e amo com profundidade. E amo como Deus o meu povo. O mesmo São Jerônimo diz que Deus é de tal modo capaz de amar que inclina-se no seu filho, deixando as alturas celestes para poder, então, participar do mundo no seu filho Jesus. Abandona os tabernáculos divinos para poder acompanhar o seu povo, para conviver, para
assumir a nossa natureza e viver no meio de nós. É um mistério, portanto, irmãos e irmãs, que a primeira leitura nos apresenta. Esse amor, irmãos e irmãs, é uma fonte, é um manancial de salvação, nos disse o salmo de meditação. Com alegria bebereis no manancial da salvação, direis naquele dia, dai louvores ao Senhor, invocai seu santo nome, anunciai as suas maravilhas. São Paulo, na segunda leitura, nos diz como esse amor enorme se manifesta. Temos um trecho da carta aos Efésios, e o apóstolo inicia assim: eu sou o último. Eu sou o último e recebo a graça. Mesmo sendo o último, eu recebo a graça. Isso para que nós possamos compreender qual, portanto, é, como ele diz, a altura, a largura, a profundidade, o comprimento do amor de Deus. Onde, portanto, o amor de Deus pode chegar, que o último recebe também a graça que os primeiros receberam. É um mistério que se manifesta na cruz do Senhor, irmãos e irmãs, cujos braços se alargam de modo que podem alcançar todos os mais distantes. E São Paulo disse isso, que os pagãos, portanto, os que não teriam direito à graça, podem participar do mesmo modo. É a grandeza do Sagrado Coração de Jesus. O Evangelho que nós escutamos, um trecho do capítulo 19 de São João, nós vimos, portanto, a cena que o quarto evangelista nos apresenta e que escutamos nesta celebração, irmãos e irmãs. Normalmente, os evangelhos terminam dizendo que Jesus morreu. São João, depois da morte, ainda nos apresenta elementos importantes. E nós hoje temos essa cena tão bonita que escutamos aqui hoje. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Aqui, irmãos e irmãs, é uma recordação do Cordeiro Pascal, que não pode ter o seu corpo destruído.
deve ser completo, perfeito. Diz o texto que um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Santo Agostinho comenta assim. Ele diz que São João podia ter dito que o soldado golpeou o lado direito. Poderia ter dito que o soldado feriu, mas o evangelista preferiu, portanto, esse verbo que é abriu. E Santo Agostinho recorda precisamente do que aconteceu no livro do Gênesis, quando Noé abriu, portanto, a arca para que todos os seres vivos que deveriam fugir ou se salvar do dilúvio pudessem, portanto, penetrar por essa abertura para que assim pudessem se salvar das águas do dilúvio. É essa, irmãos e irmãs, simbolicamente, uma compreensão que nós podemos ter desses acontecimentos. Está aberto, portanto, o coração de Deus, aberta a vida de Deus, aberto o mundo divino para que nós possamos participar, mergulhar no manancial da salvação. O texto diz que imediatamente saiu sangue, imediatamente saiu água. Era como se tudo estivessem ali pronto para explodir e saindo, mergulhar-se a humanidade do manancial da salvação. Não podia conter, portanto, Cristo Jesus, os benefícios, as graças que veio trazer para todos nós. Uma das místicas que contribuiu muito para a instituição da festa de hoje, Santa Margarida Maria de Alacoque, disse que na visão que teve de Jesus e do seu Sagrado Coração, ela viu e Jesus disse que o seu coração não cabia no seu peito. Quando eu vi o coração primitivo, eu recordei dessas palavras da aparição do Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida Maria. O meu coração ama tanto que não cabe no meu peito. Meu coração explode de amor pela humanidade, arde de amor pela humanidade. E é um coração, irmãos e irmãs, que pede e também chora pela ingratidão. E sente a ingratidão dos homens e mulheres deste mundo. Santa Margarida Maria quis, portanto, viver para o Sagrado Coração. Se um coração nos ama, ele quer ser amado. A recíproca deve ser a resposta do nosso coração. Jesus e o canto que iniciamos esta celebração nos diz precisamente
que Jesus nos dá o seu coração e pede o nosso coração. São essas, irmãos e irmãs, as intuições, as motivações, os sentimentos, os pensamentos que nós podemos ter num templo assim, carregado de simbolismo, de significados devocionais. Jesus nos dá o seu coração primitivo, para que nós ofereçamos também o nosso coração. Só o amor pode corresponder ao amor do Sagrado Coração. Peçamos a Ele a graça de sermos tocados pelo seu coração. Amém.